Olá, meus amigos, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês de uma forma rica, poderosa e abundante. Estamos aqui prosseguindo uma vez mais com a nossa sequência de vídeos, lives abençoadas aqui pelas plataformas sociais. Segunda a sexta-feira, pelo nosso canal do YouTube, às 6 da manhã, nós entramos com a permissão, claro, de Deus, para estar fazendo uma oração e deixar uma palavra de reflexão, de encorajamento e de motivação. O mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas que vão olhar umas para as outras com mais amor, mais encorajamento do que haters, do que pessoas que só vão jogar-nos para baixo. Se você prestar atenção, a maioria dos comentários a respeito de qualquer assunto, seja ele qual for, a maioria deles são negativos. São negativos, por exemplo, não me aproveitando disso, mas nós vemos essa guerra aí entre a Israel e esses grupos terroristas. Nós sabemos que nenhuma guerra é benéfica. Todas as guerras trazem perdas humanas, materiais, abalos humanos, físicos, materiais, psicológicos, emocionais e etc, etc. Agora, se você prestar atenção no que é veiculado, tem muita gente se aproveitando disso, até para veicular fake news. Até para veicular fake news. Ninguém usa, apesar de, como eu disse no princípio, nenhuma guerra é benéfica, nenhuma, não há uma guerra que seja benéfica, nem que seja entre o bem e o mal. Se for vencer a parte do bem, a parte da justiça, ainda assim não vai ser benéfico, porque se calcula a que preço a nação justa venceu, entendeu? A que preço, quantas dezenas, centenas e até milhares ou mais de civis não terão sofrido com isso? Quantas pessoas não terão sido abaladas física, materialmente falando, moralmente, psicologicamente falando? Então, nenhuma delas traz benefício no final do dia. Porém, o que nós vemos são pessoas se aproveitando de situações negativas, tristes, para disseminar fake news, para disseminar nada de bom. Ao invés da gente aproveitar esse momento que é duro, difícil, não somente para Israel, Palestina, não, mas que é difícil e é duro para o mundo inteiro, e talvez falar um pouco mais da palavra de Deus, talvez disseminar um pouco mais o amor de Deus para com todo ser humano. Deus amou o mundo, João 3, verso 16, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida. Então, por que nós não aproveitamos para disseminar o amor de Deus para com os muçulmanos, os cristãos, ateus, umbandistas, independente de crédulo religioso? Deus, eu acredito que todas essas religiões acreditam num ser superior, num ser superior. Alguns chamam esse ser de Deus, outros chamam de Jesus Cristo, alguns chamam esse ser de Jeová, outros chamam de Allah, alguns chamam esse ser de vários nomes, entendeu? Vários nomes, Oxum, e por aí vai. São vários nomes que as pessoas usam para chamar esse ser. Só que o que eu quero que vocês entendam, se ele é supremo, se ele é pai de todos nós, ele jamais vai querer ver seus filhos envolvidos, sabe, em guerras, onde existem perdas humanas, danos físicos, materiais, emocionais, psicológicos. Não. O amor de Deus para com todo ser humano, a vontade de Deus para com todos nós é nos ver bem. Então, esse é o momento certo, você que é do bem,
Você que é do bem, esse é o momento certo, esse é o momento propício de, sabe, sair disseminando boas novas, sair disseminando que a vinda de Cristo está próxima, que aqueles que estão longe do amor dele, que se acheguem, que se aproximem, que se voltem para o amor dele. Vocês entendem, meus irmãos? E fazendo isso, vocês podem ter certeza, não diz o ditado que é de grão a grão, que a galinha enche o papo. Então, fazendo isso, você pode ter certeza que nós estaremos disseminando, não uma semente maligna, mas uma semente boa, que a seu tempo, por quê? Porque as coisas não acontecem da noite por dia, existe resistência e vários fatores, que a seu tempo vai trazer grandiosos benefícios, tá certo? E a mensagem de hoje, o que nós queremos passar para vocês, é sobre planejamento. Jesus disse, qual é o homem que, querendo construir, ele não vai sentar primeiro e calcular os gastos dessa obra? Ele não vai sentar primeiro e calcular se ele tem ou não condições de seguir em frente com essa obra, para que ele não passe, sabe, a vergonha de começar algo e no meio do caminho ela não conseguir concluir e assim caindo na ruína e na vergonha, porque todos vão olhar e vão dizer, olha lá, ela começou algo e agora mal consegue dar conta. Então, planejamento nos leva, em primeiro lugar, a calcular os incomes, como também os outcomes. Seria, no caso, a calcular os lucros, mas também os gastos. Entendeu? A calcular tudo isso. Isso é uma lei crucial da vida para todos os que desejam alcançar patamares maiores. Eles precisam ter isso em mente. Calcule sempre os incomes e os outcomes. Calcule sempre, sabe, os benefícios que uma atitude sua vai trazer, mas também não deixe de lado de ver as consequências que essa atitude pode gerar. Muitas pessoas, sabe, na ânsia, na ganância de querer chegar, de querer conquistar, de querer possuir dinheiro na conta, que é bom, de querer possuir prosperidade financeira, elas acabam sacrificando a própria saúde. E às vezes ela não chega a alcançar essa liberdade financeira ou essa prosperidade financeira, ela não chega a alcançar e em contrapartida ela colocou a saúde dela em risco. A mesma pessoa que trabalhou 30, 40 anos igual uma condenada, ela tem que levar mais 30, 40 anos da sua vida lutando para amenizar questões de saúde, que na maioria das vezes ela sequer consegue resolver até o dia em que ela vem a óbito. Então você vê a que preço essa pessoa quis ganhar dinheiro. Pessoas que, sabe, na ânsia, na ganância ali, de querer se envolver com alguém que ela gosta, sentimentalmente falando, conjugalmente falando, ela acaba, sabe, sacrificando seus valores, acaba passando por cima de si própria. Acaba passando por cima de si própria. Ela deixa de ser o que ela é, o que ela acredita, só porque ela tem aquela necessidade de agradar a outra pessoa para que consiga conquistar o amor daquela pessoa. E às vezes no final do dia, ela não consegue conquistar o coração daquela pessoa, ela passou por cima de si própria e, sabe, ela olha para ela mesma, se sente frustrada, depressiva. Algumas acabam cometendo suicídio, se jogam das pontes, se jogam nas rodovias e carros passam por cima delas. Então você vê a que ponto as pessoas acabam chegando. Então é sobre planejamento que eu quero falar contigo. E o planejamento se aplica em todos, se aplica ou deve se aplicar em todas as vertentes e sentidos da nossa vida. O planejamento precisa ser feito para que nós venhamos crescer financeiramente falando. Olha, eu vou me esforçar, não vou dar mole. Eu vou me esforçar com vista a alcançar esse benefício. E vou tentar, vou procurar, sabe, minimizar
as consequências deste benefício que eu quero alcançar. Porque é isso, prosperidade. Prosperidade, no final do dia, é isso. É fazer com que os seus ganhos sejam maiores, o máximo possível, e suas perdas sejam o mínimo possível. E esse espaço entre o mínimo de perda e o máximo de ganho, isso daqui é a prosperidade. Isso é que se chama prosperidade. Então é necessário que haja um planejamento. É necessário que haja um planejamento na sua vida sentimental. Quando você vai investir numa relação, você precisa calcular os in e os outcomes. Você tem que calcular isso. Você precisa explorar mais. Quando eu falo explorar, não entendam isso no sentido pejorativo, não. Mas explorar ou se entregar ou se dedicar à relação à medida em que você não vai se prejudicar tanto. Para que se lançar de corpo, alma e espírito se você consegue ver e entender que aquela pessoa tá nem aí para você? Para quê? Qual o benefício disso? Qual o benefício disso? No final do dia, o que é que acontece? Você acaba se frustrando, que a pessoa não fica contigo. Você olha para trás, você passou por cima de si própria, desrespeitou seus limites. Desrespeitou seus limites. Passou por cima de gente que te amava, gente que gostava de você, só porque você, não, eu quero ficar com aquele rapaz, eu quero que aquela moça seja minha futura esposa. Será que vale a pena? Será que compensa? Então quer dizer que eu tenho que me fechar e ficar no meu canto? Não, nada disso. Dê amor a quem precisa do seu amor. Mas antes de tudo, meu irmão, minha irmã, se ame primeiro. Porque quando a pessoa se ama, ou quando ela tem amor próprio, ela não passa por cima dela mesma. Quando a pessoa tem amor próprio, ela consegue entender que certos relacionamentos vão dar certo. Mas tem aqueles que não vão, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando a pessoa tem amor próprio, ela entende que certas sociedades vão dar certo e tem aquelas que não vão. Infelizmente, está tudo bem, faz parte do corre, da correria do dia a dia, faz parte. Quando a pessoa ela se ama ou tem amor próprio, ela investe na sua saúde, cuida do seu corpo, fazendo exercício físico, se alimentando direito, dormindo direito, trabalhando o suficiente. Quando a pessoa tem amor próprio, ela investe, sabe, as suas fichas naquele negócio, naquele comércio, mas sempre sabendo que existe a possibilidade da coisa dar certo e a possibilidade da coisa não dar certo. E ela é flexível com relação a isso. Tem pessoas que pegam e falam assim, poxa, eu comecei um negócio, o negócio não deu certo, estou frustrado, estou investindo, estou lutando, estou fazendo de tudo, nada dá certo. E ela continua insistindo e não dá certo, insiste e não dá certo, porque ela não tem um plano B. Por que ela não tem um plano B? Porque ela não fez o tal do planejamento. Não fez o tal do planejamento, o dever de casa. Então, queridos, é necessário que nós tenhamos esse planejamento em todos os sentidos e vertentes de nossa vida. Pegue como exemplo o nosso Senhor Jesus. Quando ele vem para o mundo, ele vem com uma missão definida. Uma missão definida. Isso é o quê? Planejamento. Ele vem com uma missão definida. Quando ele vem ao mundo para morrer pelos nossos pecados, a Bíblia não diz, não relata que um tal de Judas vai traí-lo, nada disso. Mas a Bíblia relata que alguém iria traí-lo. E quando esse alguém o trai, e o beija o rosto, Jesus não se surpreende com isso. Jesus não muda quem ele é, não passa por cima de seus valores, porque esse alguém o traiu. Sabem por quê? Porque ele sabia que até aquilo fazia parte do quê? Do planejamento, fazia parte daquilo que ele vinha para fazer. Quando ele morre, sua morte é morte de cruz, diz a Bíblia que a dor era tão grande que Jesus chega a suar gotas de sangue. Em uma das orações que ele faz, ele pede a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, contudo que não fosse feita a vontade dele e a vontade do Pai.
Ele sabia que era doído, ele sabia que era doloroso o processo pelo qual ele estava passando, mas ele sabia que aquilo também fazia parte do plano, do planejamento. Gente, quando nós entendemos, ou quando as coisas são planejadas, até quando damos um passo para trás, nós damos glória a Deus, porque sabemos que nada saiu do controle, nada saiu do nosso eixo do planejamento. Nada saiu do nosso eixo de planejamento. É igual o comerciante que vai lá, monta um comércio e tal, e o que ele faz? Ele prepara um valor extra, considerando a seguinte situação: poxa, se tal mês não for bem, eu tenho esse valor extra para poder cobrir, seja no estoque dos produtos. E acontece que o tal mês ele não vai bem, ele não se desespera. Ele olha para as vendas, pô, as vendas caíram, realmente. Elas precisam ser alavancadas, eu preciso melhorar, mas ele não entra em desespero, sabem por quê? Porque ele tem um plano B, ele tem um backup. Ele tem um backup dentro, está tudo dentro daquele planejamento dele. Ou seja, quando a pessoa planeja, até quando ela dá um passo para trás, ela não fica frustrada. Ela não perde o chão, porque ela sabe que até o passo que ela deu para trás segue dentro do planejamento de Deus. Vocês entendem agora? Então planeje, meu irmão. Não saia atirando no escuro. Não saia dando muro em ponta de faca. Planeje. A vitória, ela é preparada, planejada e, por fim, executada. Nós precisamos nós precisamos planejar, preparar e executar o nosso plano. Fez essas três coisas, é impossível você não chegar lá. É impossível você não conquistar. E isso em todos os sentidos da tua vida, meu irmão. Em todos os sentidos da sua vida, minha irmã. E nunca é tarde para você fazer isso. Ah, bispo, olha, eu me envolvi com tanta coisa errada. Hoje eu ando enferma. E segundo os médicos não tem jeito para mim. Ainda hoje, ainda assim, desse jeito você pode planejar, preparar e sabe executar a sua vitória. Desse jeito que você está. Primeiro usando a fé, clamando a Deus pela sua cura. Mas também, a partir de hoje, planejar, mudar de hábitos. Se os médicos dizem que você está com o pulmão comprometido, então pare de fumar, pare de usar o cigarro, pare de consumir substâncias tóxicas que vão acabar com o seu pulmão. Pare. Está lá você executando. Pare. Melhore a sua dieta, comece a fazer um exercício físico. Eu estava numa aula semana passada com os doutores da pós-graduação que nós estamos fazendo. Eu estava numa aula e uma das coisas que o professor, o docente falava, era o seguinte, que na maioria das vezes as pessoas combatem os sintomas do problema que elas têm e elas deixam de combater a causa. Então você combate o sintoma, beleza, você consegue até virar aquela página naquele momento, mas amanhã volta tudo de novo. E a maioria dessas patologias que não tem cura, eu uso aspas, sabe para quê? Para você entender que tudo é possível ao que crê. A maioria dessas patologias que não tem cura é porque até hoje o que se descobriu são remédios, medicamentos, drogas para combater esses sintomas. Por isso que se diz que não tem cura. Sendo que a partir do momento em que você começa a combater a causa, a raiz da patologia, meu irmão, você consegue vencer. E talvez você vai falar assim para mim, mas poxa, eu não sou médico, não tenho nenhuma experiência na área da medicina, e até hoje o que os médicos e cientistas descobriram, infelizmente ou felizmente, é apenas medicamentos, drogas que vão tratar os sintomas. Comece você a ser o remédio para esse problema. Como? Primeiro, a sua alimentação
Mude radicalmente a sua alimentação e comece a se alimentar de uma forma saudável. Alimento saudável, músculos saudáveis, tecidos saudáveis, hein? Tecidos saudáveis, células saudáveis. Células saudáveis, imunidade lá em cima. A imunidade lá em cima faz com que o seu próprio corpo vá na raiz do problema e comece a combater o problema até vencê-lo. Qualidade de sono, alimento saudável, exercício físico não precisa ser algo do outro mundo, dentro das suas condições. E não estou aqui dando uma palestra sobre exercício físico. Eu uso muito esse comparativo porque é a área que eu me recreio. Mas você entende que as coisas começam a mudar? O espectro das coisas começa a mudar? Isso não é somente na saúde, na tua vida financeira. Planejamento, preparo e execução da vitória. Se planeje, eu quero chegar aqui neste patamar. Como é que eu faço para me chegar aqui? Quantos degraus eu tenho que galgar até chegar aqui? Eu preciso de um curso, de uma capacitação, de uma formação. Então busque ela. Eu preciso dobrar minha jornada de trabalho, então dobra. Eu preciso andar com pessoas que entendem, gente da área, então mude o seu network. Comece a andar com gente que... Existe aquele ditado que diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então mude. Fazendo isso, sabe, esse monte de mudanças e compilações que você vai fazendo é que vão fazer com que você chegue aqui. Você nem precisa ficar olhando para aqui. Você vai mudando tudo isso, esses hábitos, vai sendo mais disciplinado. Quando tu for olhar, meu irmão, você está galgando o último degrau da escada para poder chegar aqui. É assim que funciona. Eu preciso mudar o espectro da minha vida conjugal. Como é que está sobre... Eu quero, sabe, estar naquele patamar onde eu, minha esposa, eu e meu marido estamos assim, aquilo outro, liberdade financeira, tal, a gente viaja, tal. Existe um preço a ser pago. Então comece a lutar para isso. Mude você primeiro. Não fica cobrando dele para ele mudar, ou dela para ela mudar. Seja você a mudança que você deseja nos outros. E quando você for ver, meu irmão, minha irmã, se a pessoa não se encaixa a mudança que você deseja ver nela, ela não vai ficar na sua vida. Agora, quando ela ou ele vê que você está mudada, está ali e tal, ela vai abraçar sua causa e daqui a pouco vocês estão realizando os sonhos de vocês. Isso em todos os sentidos da sua vida, tá certo? Se essas mensagens têm sido abençoadas, têm agregado conhecimento, têm agregado fé, valores na sua vida, então se inscreva no nosso canal do YouTube, você que não é ainda inscrito. Ative todas as notificações para que toda vez que nós postarmos algum conteúdo, o senhor e a senhora sejam notificados e possam assistir e possam também estar sendo abençoados no nome do Senhor Jesus. Já agora eu quero pedir que todos vocês compartilhem essa mensagem com todos os grupos que vocês têm, para que as pessoas recebam essa mensagem e sejam abençoadas. Eu vou repetir algo que eu sempre falo aqui. Pode ser que no universo de 100, 50 pessoas, eu não sei quantas pessoas tem aí nesse grupo de família, do emprego, o grupo de amigos do bairro, pode ser que 10 pessoas, que algumas pessoas, que um certo percentual de pessoas, sabe, olhem para a mensagem e não dê nenhum valor. Mas tem aquela pessoa que precisa ouvir isso. E ao ouvir essa mensagem, Deus vai falar muito forte no coração dela. E Deus falando, você vai ter sido, sabe, o anjo que Deus usou para trazer essa mudança na vida dessa pessoa. Tá certo? Vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai querido, graças te damos, te louvamos
te exaltamos e te bendizemos, porque não há nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, é digno de glória, de louvor, de adoração e de exaltação. Espírito Santo, eu quero pedir a misericórdia do Senhor sobre a vida de todos os que oram comigo, seja de dentro de casa, da cama de um hospital, uma sala amarela, laranja, vermelha, ou até mesmo de uma UTI. Aonde esta oração chega, que possa estar chegando também o teu poder, o poder que cura, que liberta, que sara, o poder que remove todo o mal. Ó meu Deus, no nome do Senhor Jesus, faz a obra, Pai, sobre a vida de todo o seu povo. Faz a obra, meu Pai, sobre a vida desse homem, dessa mulher que crê no Senhor. Amarra, meu Pai, toda negatividade, toda força maligna que vem atrasando, vem atrapalhando a vida dela, dele, seja repreendido. Que o Senhor possa tocar na sua casa, na sua família, e trazer, meu Deus, o resgate nessa família, trazer a alegria nessa casa. Ah, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida de todos eles. E eu agradeço ao Senhor. Sagra, abençoa e seja com a vida de cada um deles. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga que assim seja. Digam amém. Graças a Deus. Amém. Bebam todos da água, sejam alcançados pelo poder de Deus. Irmãos, nós vamos ficando por aqui com a promessa de cá estarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.